Eu quero ler com você Provérbios capítulo 19, verso de número 21. Quero falar hoje sobre mente de governo. Fala comigo, mente de governo. Fala de novo, mente de governo. A palavra do Senhor diz assim: muitos planos há no coração do homem, porém o propósito do Senhor permanecerá. E eu quero frisar essa frase: porém o propósito do Senhor permanecerá. Diga comigo, o propósito, aquilo que Deus estabeleceu, vai prevalecer. Diga, vai acontecer. Diga, não vai falhar. Diga, o que Deus disse, acontece. Diga, porque Deus tem uma mente de governo. Amém, irmãos? É o interessante que muitas pessoas têm propósitos no coração, mas não conseguem realizar. Muitas pessoas querem crescer e prosperar, mas não conseguem. Mas o propósito de Deus, nós acabamos de ler, que ele prevalece, ele se cumpre. E por quê? Lógico, porque Deus tem uma mente de governo. A mente de Deus não é como a nossa mente. Eu preciso que você entenda que todo o propósito, todo o plano, todos os pensamentos, toda a sua estrutura mental é formado através de um processo de cognição. Fala comigo, processo de cognição. Pastor, o que é isso? Eu vou ler para você. Cognição é uma palavra associada ao processo de aprendizado e elaboração do conhecimento. É a partir do processo cognitivo que o ser humano consegue desenvolver suas capacidades intelectuais e emocionais. Isto é, linguagem, pensamento, memória, raciocínio, capacidade de compreensão, percepção e etc. Então você tem na sua mente um processo cognitivo, algo que foi formatado na sua mente desde a infância. Muitos planos não dão certo na sua vida, muitos propósitos não dão certo na sua vida, não é porque Deus não quer, não é porque o inimigo, o diabo, está te perseguindo. Tem gente que fica assim: pastor, o diabo está furioso comigo. Irmão, a Bíblia diz que o diabo não pode com você. A Bíblia diz que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Então, tem muita coisa que não acontece, que não é por causa de Deus, não é por causa do diabo, não é por causa de perseguição, é por causa de você mesmo. É por causa dos seus processos cognitivos que atrapalham você a avançar, que atrapalham você, sabe, a alcançar aquilo que você quer. Esse processo na sua vida, ele foi formatado de maneira errada. E é por isso que muitas coisas vêm dando errado na sua vida. Porque desde criança você aprendeu algumas coisas erradas, e agora que você está adulto, você age por intuição, você age por instinto, você age pela formação daquilo que foi implantado na sua mente. E aí as coisas não dão certo. E aí as coisas não vão para frente. É por isso que todas as vezes que eu conheço alguém, eu digo para ele: olha, você é bonito, você é capaz, você pode ir mais além, você pode fazer uma faculdade, você pode, sabe, fazer um curso de coach, você pode fazer um curso de inteligência emocional, você precisa crescer, você precisa sair dessa vida e avançar, mas por causa do processo cognitivo, aquela pessoa olha para ela e não consegue ver aquilo. Ela não consegue ver aquilo. Sabe, meu irmão, e é por isso que nós temos a necessidade de desenvolver uma mente de governo. É por isso que você, quando vem para a igreja, e eu não vou falar para qualquer igreja, vou falar da nossa igreja. É por isso que quando você vem para a Igreja Batista Nacional Vinho Novo, muitas coisas te confrontam, a palavra te confronta, a palavra vai direto no seu coração e na sua mente. Você está aí, diga amém. É por isso que você precisa desenvolver a mente de Deus. É por isso que você precisa ter a mente de Deus. É por isso que você precisa passar por um processo de reestruturação na sua vida. É por isso que você precisa passar por um processo de autoconhecimento. Se eu te perguntar, quem é você? O que você responde? Ah, pastor, eu sou o Daniel, casado com a Keila.
tenho 2 filhos. Não, isso aí são seus resultados. Eu quero saber quem é você. Se eu pedir para você falar 3 defeitos, nós fizemos uma reunião de homens aqui esses dias, e eu pedi para os irmãos falar pelo menos 3 defeitos. Teve um que falou assim, mas eu não consigo ver em mim nenhum defeito. Não. Ele falou sério. Meu defeito é que eu sou muito bom para as pessoas, e aí eu acabo me prejudicando. Ser bom não é defeito, ser bom é uma qualidade. É uma qualidade, e você é bom, e Deus vai ministrar muito sobre a sua vida por causa da sua bondade. Por isso que nós precisamos nos autoconhecer. Se você for ver os 12 espias, 2 tinham uma mentalidade diferente. Josué e Caleb tinham uma mentalidade de possuir, de ganhar, de crescer, de prosperar. 10 tinham uma mentalidade de voltar atrás, de regredir, de continuar comendo as cebolas do Egito, continuar debaixo de escravidão. Sabe por que é mais fácil viver debaixo de escravidão? Sabe por que é mais fácil ser assalariado? Porque você sabe que você vai receber o seu dinheiro no final do mês. Sabe o que é mais fácil ser, com todo o amor e respeito e carinho que eu tenho, por concursos públicos? Sabe por que você quer ter um concurso público? Porque você quer ter estabilidade, você quer ter o seu salário no final do mês. Agora, chama o Jacó e fala assim, Jacó, me dá uma pastinha aí de representação que eu vou sair de porta em porta e vou vender. E Jacó vai falar para você assim, olha, é o seguinte, não tem salário fixo, mas a comissão é 2% do que você vender. Eu já ganhei 0,5% do que eu vendi e ganhava 30 mil reais por mês. Fazendo o meu horário. Mas a mente de escravidão é uma mente que quer voltar para o Egito, é uma mente que quer viver as facilidades da vida. A mente de governo não, é uma mente que quer partir para cima, que quer avançar, que quer romper, que quer conquistar. E o processo cognitivo, eu vou te falar, ele é formado também por palavras. Também por palavras. Se o seu filho cresceu ouvindo, não pode. Olha aqui, seu filho vai pegar num sapo, você fala para ele assim, não pegue no sapo. Ele vai ficar com medo de sapo. Se o seu filho cresceu ouvindo, não pode, não suba, desce daí que você vai cair, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Sabe o que vai acontecer? Quando o seu filho for fazer um teste seletivo, sabe o que ele vai dizer quando ele crescer? Eu não posso, eu não vou dar conta, eu não consigo. Você está aí, irmão? Você está começando a se identificar aí? Sua mãe disse para você, nós somos pobres, nós nascemos pobres, quando você era criança, e agora você está contente de morar naquela casinha. O meu apartamento está muito bom, ok? Mas o que eu estou querendo dizer para você é que quando sua mãe falou para você que era pobre, minha mãe falava para mim, nós somos pobres, e eu dizia assim, eu não vou ser pobre. Põe amor nas minhas palavras quando eu falo pobre, amém, irmãos? Amém, irmãos, amém, amém. Sabe, então, nós precisamos entender que essas palavras, elas criaram em nós um processo de mentalidade. Se você era dependente da sua mãe, olha para mim aqui, você era dependente da mamãe, dificilmente seu casamento vai dar certo, varão. Homem, dificilmente seu casamento vai dar certo, sabe por quê? Porque toda vez que você vai fazer alguma coisa, você não pede conselho para a mulher, você pede para a mamãe. E agora que você casou, você não quer uma esposa, você quer uma mãe que põe comidinha no seu prato, uma mãe que leva a toalhinha no banheiro, uma mãe que pega o chinelinho para você. Ei, volta para casa da mamãe, você casou, você tem uma esposa.
Formação de processo cognitivo. Tem mulher que casa, ela não quer um marido, ela quer um pai. Eu dou bronca aqui na igreja, quando eu vejo alguma mulher dizer para o marido assim: pai, vem aqui. Que pai o quê, irmã? Você é seu marido. Você tem relações sexuais com seu pai? Não, pastor, ele é meu. Então, isso é processo cognitivo. Sabe por que você faz isso? Porque você viu alguém fazendo, ou seus pais faziam, e você achou bonito. Fala alguma coisa aí. Então tem mulher que o pai dá tudo. O filho olha para o carro e fala assim: mãe, olha que carro bonito. Isso é muito caro, meu filho, nós nunca vamos conseguir comprar um. E aí você fica com aquela mentalidade de nunca conseguir comprar um carro. O processo cognitivo também se forma pela memória. Pela memória. O Theo tem quantos anos, Camila? 2 anos. Theo já lê e escreve? Não. Mas quando a gente sai de carro com o Theo, que passa o motoqueiro com a caixinha vermelha, escrito branco, ele já fala: iFood. Porque o processo cognitivo se constrói com imagens, com memórias. Agora presta atenção e olha para mim. Se você der um smartphone para o Theo, ele sabe entrar no Google, ele sabe buscar o desenho animado que ele quer, sem ler e sem escrever. E eu já vi crianças de 2 anos que pegam o smartphone e diz, aperta o negócio e fala, Peppa, e fica olhando. Aí já aparece o desenho da Peppa, ela clica. Sabe por quê? Porque ela construiu, ela não sabe ler, nem escrever, mas ela viu uma imagem. Agora, imagens constroem memória. Memória. Tem criança que não sabe ler e escrever, mas quando viram os pais dando um comando de voz ao telefone, elas fizeram a mesma coisa. Agora, preste atenção agora e olhe para mim. Quais são os símbolos, as memórias que você está construindo na vida dos seus filhos? Como marido e mulher, que memória você está construindo na vida dos teus filhos? No trato com as finanças, como que você está construindo memória dos seus filhos? Quando alguém te liga e você diz, fala que eu não estou. Papai não está. Tem criança que diz assim, papai mandou falar que não está. Quais são as memórias que você está construindo? Agora, vou fazer uma outra pergunta. Quais foram os símbolos que você viu na sua infância, que construiu o seu processo cognitivo? Você via seu pai bater na sua mãe? E é por isso que você bate na sua esposa? Você viu a sua mãe trair o seu pai e é por isso que você trai seu marido? Você viu seus pais mentindo e é por isso que você mente? Você viu seus pais sendo bons cobradores, mas mal pagadores, é por isso que você hoje é um mal pagador? Sim, porque o seu processo cognitivo é formado através de memórias. Quem é você? Quem é você? E eu respondo, você é fruto das suas memórias cognitivas. E hoje, eu descobri uma coisa muito interessante. Eu já falei aqui muitas vezes, que eu me submeti a um processo de crescimento, por não querer ser igual ao meu pai. Hoje, a pastora Keila é psicóloga, e de vez em quando eu tenho algumas sessões psicológicas com ela. E hoje de manhã eu perguntei para ela uma coisa. Eu falei para ela assim, Keila,
Preste atenção. Eu sempre vi meu pai bater na minha mãe. Eu sempre vi meu pai tratar mal a minha mãe. E eu trato bem você. Isso é um processo cognitivo que eu fiz inverso. E ela me fez outra pergunta. Ela falou assim: quem foi o seu referencial materno? E eu disse: a minha avó. Aí ela falou assim: sua avó te protegeu? Eu falei: protegeu. Sua avó te deu comidinha na boca? Deu. Sua avó carregava o nenenzinho para cima e para baixo? Carregava. Então ela falou assim: você não quis ser igual ao seu pai, porque a referência que você tem é de amor materno. Então você não aceita que ninguém distrate a esposa. Irmão, você quer ver o nervoso? É um marido ser grosso com a esposa. É um marido não tratar a esposa bem. Isso me tira do centro. E hoje eu descobri que não foi eu que me reinventei para ser diferente do meu pai. Eu descobri que eu trato bem a minha esposa, eu trato bem a minha filha, eu trato bem as pessoas, porque a minha referência de vó é que construiu esse processo na minha vida. Amor e cuidado. Tudo bem? Amém? Amém. Deu para entender quem você é? Deu para entender por que você está onde você está? Então nós vamos agora entrar na mente de Deus. Por que Deus consegue tudo o que Ele quer? E nós, que temos a mesma autoridade, o mesmo poder, não conseguimos. Eu quero ler com você Isaías capítulo 46, 9. Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Muda. Que anuncio o fim desde o princípio. Fala comigo, que anuncio o fim desde o princípio. Desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não se sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então essa é a mente de Deus, essa é a mente de governo de Deus, um Deus que executa tudo que Ele designou como propósito. Por quê, pastor? Porque Deus não começa daqui para frente, Ele começa de frente para trás. Alô? Se Deus quer construir uma casa, Ele não começa pensando em como construir uma casa. Ele constrói a casa primeiro, depois Ele volta lá e começa a construir. Ele vai lá no fim e diz: já deu certo. Ele vai lá no fim e diz: eu já passei no concurso. Ele vai lá no fim e diz: eu já comprei o meu carro. Ele vai lá no fim e diz: meu casamento já deu certo. Ele vai lá no fim e diz: minha empresa vai prosperar. Ele vai lá no fim e diz: tudo que eu imagino vai dar certo. Então ele começa a fazer. Essa é a mente de Deus. Essa é a mente de Deus. Deus está afirmando que aquilo que Ele estabeleceu vai se cumprir. Jó disse assim: bem eu sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Por quê? Porque Deus tem uma mente de governo. E agora nós vamos conhecer como funciona uma mente de governo. Isaías capítulo 14, verso número 24. Coloca aí, Maria Eduarda. Isaías 14, 24. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Irmãos, leia esse versículo, leia todos, leia, por favor.
Lê de novo, lê de novo. Quatro princípios da mente de governo. Primeiro, pensar. Pensar. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, fazer planos, sonhar com o futuro, estabelecer propósitos, sonhos grandes ou pequenos, são sonhos. Escuta o que eu vou te dizer, não saia por aí correndo, não saia por aí querendo ganhar o mundo. Pense primeiro no que você quer, estabeleça primeiro na sua mente o que você quer, aonde você quer chegar, o que você quer atingir, quem vai andar com você, pense. Olha o que a Bíblia diz em Salmo 139, 17, quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Tem gente que não consegue pensar no que está pensando. Não entendeu? Tem gente que não consegue pensar no que está pensando. Tem gente que está pensando assim, ó, eu não dou conta. Comece a pensar no que você está pensando e faça perguntas para você. Por que eu não dou conta? Confronta a sua mentalidade cognitiva, confronte o seu passado, confronte as influências que foram implantadas dentro de você. Quando disserem para você, você não pode, você não consegue, você não vai, então comece a pensar, por que eu não posso? Por que eu não consigo? Todas as vezes que a gente vai falar com alguém que está com a barriguinha, com um tanquinho avantajado ou mais, olha meu irmão, você precisa fazer uma caminhada, correr e tal. Ele diz assim, eu não consigo. Todo jejum, todo regime começa que dia? Segunda-feira e termina na terça. Por que você não começa domingo? Porque você não quer estabelecer algo, você não quer pensar em algo que te traga esforço. Querido, pare e avalie seus processos cognitivos. Pensa. Vai dar certo. Pense. Eu vou conseguir. Porque tem gente que diz assim, ó, não vai dar certo. Eu não tenho dinheiro. É muito difícil. Confronte os seus pensamentos cognitivos. Sabe o que Deus diz? Deus fala assim, ó, vamos fazer um homem? Vamos, façamos o homem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus fala assim, pega um pedacinho de barro aí, faz um bonequinho, pronto, está pronto o homem. O que Deus pensa, segundo propósito. Por que Deus faz tudo? Porque nada é impossível para Ele. Então diga para você mesmo, diga, nada é impossível para mim. Quem vende carro aí? Quem vende carro? Vou fazer uma pergunta para você, pode levantar a mão. Você vende carro. Existe alguém que é dono de concessionária? Sim ou não? Então, se existe alguém que é dono de concessionária, você também pode ser dono de uma concessionária. Quem é advogado aí? Levanta a mão. Existe uma vaga no Supremo Tribunal Federal? Alguém já chegou lá? Levanta a mão, levanta a mão. Alguém já chegou lá? Alguém já chegou alguém é ministro do Supremo Tribunal Federal? Se alguém chegou lá, você também pode chegar. Pense. Segundo ponto da mentalidade de governo de Deus. Assim como eu penso, sucederá. Ou assim como eu penso, confirmará. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim
confirmei. Assim vai acontecer, assim vai suceder. Deus não tem dúvidas do que dará certo. Deus não tem dúvidas de que vai dar certo. Deus não tem dúvida de que Ele vai chegar. Deus não tem dúvida do que vai acontecer. E eu estou aqui para dizer algo para você nessa noite, meu irmão. Você precisa ter uma mentalidade para cima, para frente, sabe, que crê, que acredita, que profetiza, que libera a palavra. Uma mentalidade que diz: eu vou chegar lá. Se alguém chegou, eu vou chegar também. Aleluia! Na mente de Deus, Ele já disse, já deu certo. Deus não olha para as dificuldades do momento, Ele olha para a recompensa do presente. Fala alguma coisa aí. Davi, quando chega diante de Golias, ele pergunta: o que darão ao homem que derrubar esse gigante? Davi não olha para o gigante, ele olha para a recompensa. Então, meu irmão, por isso que eu vou te dizer: pense e confirme. Pense e firme o propósito. Se alguém chegou, eu vou chegar. Se alguém conseguiu, eu vou conseguir. Se alguém nessa cidade tem uma igreja de 5, de 10, de 20 mil membros, eu também vou chegar lá. Deus vai levantar pessoas, nós vamos crescer, nós vamos prosperar. Através de um pensamento, Deus te dará uma visão. Deus te dará uma visão, foi assim. Então o Senhor respondeu e disse a Abacuque: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Terceiro, o Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei. Porque Isaías 14, 27 diz assim: porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem o invalidará? Quem, irmãos? Quem? Ninguém. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Josué 1, 7, 8. Então somente se esforce, tem muito bom ânimo para fazeres tudo o que está escrito na lei que meu servo Moisés te ordenou. Não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aquilo que eu penso, uma mente de governo pensa, determina. Pensa, confirma e determina. Vamos dizer junto? Pensa, confirma e determina. Pessoas determinadas, irmãos, sabem onde vão, o que fazer e como fazer. Pessoas determinadas não desistem. Pessoas determinadas não vacilam. Pessoas determinadas não voltam atrás. Pessoas determinadas sentem medo, mas o medo não as paralisa. Pessoas determinadas choram, sofrem, rastejam, mas estão sempre em prol do seu objetivo, determinados e alegres, porque aquele que sai chorando e plantando, voltará com alegria, trazendo a colheita nos braços. Então seja determinado, seja alguém determinado. Uma mente de governo tem uma mente determinada. Lute pela sua vida, lute pelo seu trabalho, lute pelo seu casamento, lute pelo seu ministério. Seja determinado. Seja determinado. Jesus era tão determinado, mas tão determinado, que ele estava indo para Jerusalém, e quando ele entrou em Samaria, os samaritanos não quiseram receber ele, e a Bíblia diz assim: porque o seu aspecto era de quem ia para Jerusalém. Sabe, irmãos, tem hora que as pessoas precisam confundir a sua personalidade com aquilo que você está determinado. Tem hora que as pessoas precisam confundir a roupa que você veste com aquilo. Elas precisam olhar para você e falar assim: o que é isso, hein? Você está determinado mesmo.
Eu quando quero uma coisa, irmão, quando eu quero um carro, eu vou na concessionária, eu sento naquele carro, eu declaro, eu olho ele, eu abro a porta, eu fecho, eu falo, esse carro, eu sou determinado. E o cara, você vai levar agora? Eu falei, não, agora não, porque eu não estou fazendo outros cálculos, mas daqui uns dias. Determinação. Tem gente que desiste na primeira, na segunda, na terceira. Uma mente de governo não desiste. É melhor desistir, é melhor parar, é melhor deixar para lá. Não, irmãos, é melhor você avançar, é melhor você crescer e melhor você prosperar. Quarto e último, uma mente de governo faz o que deve ser feito. O Senhor dos Exércitos tirou dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim será feito. Isaías 25:1 diz assim, e tens executado os teus conselhos antigos. O que Deus falou lá atrás, Ele ainda está fazendo hoje. Sabe por quê? Porque aquilo que Ele disse, Ele faz. Sabe por que você crê em Deus? Porque a Bíblia diz que Ele é fiel, porque Ele é verdadeiro, e porque Ele não volta atrás nas suas promessas. Aquilo que Deus disse a seu respeito, ei meu irmão, vai se cumprir. Aquilo que Deus disse a seu respeito, vai se cumprir. Se você tiver uma mente de governo. Se você tiver. Fazer. Fala de poder de realização. Olha o que Deus disse. E disse Deus, haja luz. E houve trevas. Foi assim? Não. Deus disse, haja luz. E houve luz. Deus disse, façamos o homem. E o homem foi feito. Deus disse para Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. E Ezequiel profetizou e os ossos tornaram a ter carne. Jesus disse, se você tiver uma mente de governo, você fará as obras que eu faço e ainda fará outras maiores. Aquilo que eu penso eu confirmo e aquilo que eu determino eu faço. Quantas vezes você pensou, determinou, mas não fez? Quantas vezes você parou na metade? Quantos livros você não começou e não leu? Não conseguiu ter disciplina para terminar? Começou a reforma da casa e parou. Começou a faculdade e parou. Procrastinação. Quem tem mente de governo não procrastina. Êxodo 8:9 diz assim, e disse Moisés a Faraó, diga-me quando hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, e fique somente no rio. E Faraó respondeu, amanhã. O cara queria dormir mais uma noite com rã, no quarto, na sala, em cima da cama. Tem muita gente deixando para amanhã. Uma mente de governo não procrastina. Uma mente de governo não deixa para depois. Uma mente de governo tem medo, mas não para. Avança. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Renove sua mente. Você precisa renovar a sua mente. Romanos 12:12 diz, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia diz que não se põe vinho novo em odres velhos. Não se põe vinho novo em odres, porque se perde tanto o vinho quanto os odres. Procure um mentor. Procure alguém que está à sua frente. Procure alguém que já chegou onde você quer chegar. Não seja uma pessoa com uma autoestima baixa. Cola em quem está crescendo. Se você precisa de terapia,
procure terapia. Se você precisa de psiquiatra, procure psiquiatra. Faça curso de inteligência emocional, inteligência financeiras. Procure se autoconhecer. Você pode ser um bom marido. Você pode ser uma boa esposa. Você pode prosperar, você pode romper, você pode desfrutar do melhor dessa terra, se você entender os seus comportamentos. Por que você é tão magoadinho? Por que você não tem amizades? Por que você é de poucos relacionamentos? Por que você fala pouco? Talvez o dia que você foi falar, sua mãe falou: cala a boca, menino! E você internalizou aquilo e agora você prefere ficar quieto e não falar nada. Sabe, irmãos, você precisa se autoconhecer. Você precisa se autoconhecer. Por que você fala demais? Por que você promete demais? Por quê? E não consegue realizar nada. Talvez o seu processo cognitivo está te atrapalhando. Medo, principalmente o medo. Tem gente que tem medo. Tem medo de começar, tem medo de empreender, tem medo de, de não dar certo, tem medo disso, medo daquilo, medo. Por que tanto medo? E é isso que eu quero te ensinar nessa noite. Você não precisa ter medo de desconhecido. O que Deus tem para você, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano. Deus tem coisas grandes reservadas para você. Se você crê nisso, fica de pé.